morte. Aquele que tomou o nosso lugar na cruz. É isso que vai impedir que nós venhamos viver uma vida de apostasia, uma vida de incredulidade, uma vida de pecado. É isso que vai arrebatar o nosso coração, a nossa devoção, o nosso amor. É isso que vai nos manter em pé nesses dias tão cruciais, nesses dias onde muitos têm dado as costas ao Senhor. Porque se nós não tivermos novo nascimento, nós vamos ter um sofrimento tremendo nesses dias que virão. E vamos estar fazendo coisas para superar essas dificuldades humanas em glória. Vamos viver um inferno no coração que já vivemos. Então, o que é importante é um relacionamento. Daí a academia para treinar a vida espiritual. E não é só na academia, na nossa empresa também eu engato todos os problemas de engenharia com as questões de como Deus quer que eu não só faça a gestão cristã dos parceiros, dos trabalhos, do cliente, mas tudo para a glória de Deus, nada para mim. Quando eu dou glória a Deus, eu tenho alegria, e essa alegria que tem que me satisfazer, eu e a qualquer filho de Deus. Sem o eu. Então veja isso. Aqui eu quero colocar 5 pontos que vão nos mostrar a profundidade das profundidades, o mistério dos mistérios da morte de Cristo. Primeiro, naquela cruz, a vida entra na morte. Segundo, naquela cruz morre o imortal. Terceiro, naquela cruz, Deus estava em Cristo. Por isso, olha a importância desse evento. Aquela cruz foi o maior acontecimento de todo o universo. Se você estuda todos os extraordinários acontecimentos do universo, desde o milagre do seu surgimento, a toda a sua composição, tudo que diz respeito ao universo, eu digo para você, não há nada que seja maior do que a morte do nosso Senhor naquela cruz. E por último, a morte de Cristo é um poder integrador de toda a vida que existe, tanto na Terra como também de todo o universo. E por quê? Porque se Cristo não tivesse morrido aquela morte, tudo já haveria se desintegrado. E aí eu quero colocar 4 pontos, para que nós olhemos agora a morte de Cristo, não do ponto de vista do milagre dos milagres, da profundidade das profundidades, mas de maneira doutrinária. Olhando para aquela morte, do ponto de vista doutrinário, a primeira coisa que nós temos que ver, que naquela morte, o pecado foi vencido. Segundo, todo escrito de dívida que era contra nós, Deus cravou lá na cruz do Calvário. E terceiro, Satanás foi derrotado e todo o seu reino foi exposto à vergonha eternamente. E por último, a morte e o inferno jamais, nunca mais, terão o poder que sempre tiveram, porque a morte e o inferno, assim como Satanás e todo o seu reino, todos eles foram vencidos lá na cruz do Calvário. Essa não é uma reunião pequena, irmãos. Eu não me canso de repetir isso. E aqui agora, vamos observar, analisar a morte do nosso Senhor Jesus, do ponto de vista do milagre. Vamos avançar mais um pouco sobre isso. Aqui nós temos a maravilha das maravilhas, a glória de todas as glórias, a profundidade de todas as profundidades. Quando o nosso Senhor estava ali,
desde as 9 da manhã até as 3 da tarde. Então, ao meio-dia, todo o cenário muda. Um eclipse toma conta daquele lugar. Diz assim, Lucas 23, 44. Houve treva sobre toda a terra. Sobre toda a terra. As trevas do Calvário, sufocando o sol do meio-dia. Essa escuridão, ela não foi causada pela ausência do sol. O sol estava lá. Essa escuridão aqui, ela não aconteceu à noite, aconteceu ao meio-dia. Eram trevas ao meio-dia. Uma escuridão na presença do sol. Escute isso. Aí diz mais ainda, Lucas capítulo 27, versículo 51. O miraculoso rompimento do véu. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Então vamos entrar agora um pouco para dentro desse véu. Vamos ouvir a linguagem de Deus. O que Deus estava dizendo. Agora você vai ver. Mateus 27, 51. Escute isso. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Então, meus irmãos, deixe-me clarear um pouco para vocês aqui, lendo os detalhes dos textos que lemos de Êxodo capítulo 26. Vamos, a princípio, ver os versículos 31 e 32. Diz assim, farás também um véu, estofo azul, púrpura e carmesim, linho fino retorcido com querubins, e farás de obra de artista. Suspendê-lo-á sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Agora vamos ver o que está escrito ali. Aqui nós encontramos a grandiosa tipologia do que aconteceu naquela cruz. Isso precisa ser visto com muito cuidado, porque, meus irmãos, a tipologia é uma das ferramentas da hermenêutica, da revelação, da aplicação e da interpretação da palavra de Deus. Isso. Nós temos que entender que todo o Primeiro Testamento foi colocado muitas figuras, parábolas, e que se a gente não é guiado como um preletor que estuda, e outros tantos que a gente tem no nosso canal, a gente não tem a revelação. Porque eles já tiveram revelações. E eles se agrupam, então eles passam a revelação para as assembleias. À medida que a gente ouve essas conferências que a gente acompanha, esses cultos que a gente acompanha vários canais, a gente então tem no canal YouTube nosso, Engenheiro Mauro Lozano, nós temos 7.000 vídeos que congregam um monte de coisa que quem ouvir com o coração vai receber uma série de revelações já configuradas nos vídeos e vai ter as tuas. Isso é fantástico para quem crê, para quem tem o espírito vivificado. É uma linguagem, escute bem. A tipologia bíblica é uma linguagem. Essa linguagem não pode ser mudada. Essa linguagem ela não pode ser interpretada como alguém imagina. Essa é uma linguagem única. Então vamos lá. O que nos fala o estofo azul? Mostra-nos a divindade do nosso Senhor Jesus. Aquele que estava na cruz, ele era Deus, Deus com Deus. A púrpura tipifica a realeza. Então, lembrar que o êxito é lá no começo da Bíblia e Jesus Cristo veio milhares de anos depois. Por isso que a gente tem que entender que essa vida natural, ela tem o contexto de tempo, mas para Deus não tem tempo. Nós não conseguimos, a nossa mente não consegue explicar isso. Mas se nós entendermos a majestosidade do que é Deus, do que é ser filho de Deus,
a gente vai agir de outra forma. A gente vai começar o processo de querer ouvir a Deus todo dia, toda hora e onde for. E tudo que fizer, fazer sobre esse comando. E isso vai confrontar com as pessoas do mundo. Mostra que ele não era apenas Deus.